A taxa Selic caiu mais uma vez. O Copom cortou a taxa de juros real para 5% ao ano. E agora? O que eu faço com os meus investimentos? Continuo montando reserva de emergência? Fica comigo até o final do vídeo que eu te explico. Olá, meu nome é Ronaldo Xavier, sejam bem-vindos ao canal Investindo com Sabedoria. Como eu disse para vocês, a Selic caiu novamente, como eu já disse na introdução, caiu para 5% ao ano. É a menor Selic da história. E com essa queda da Selic, o que acontece? Caem todos os investimentos de renda fixa que são atrelados à Selic. Então nós temos o CDB, liquidez diária, que normalmente rende 100% do CDI. Se a Selic caiu para 5% ao ano, o CDI vai ficar em 4,9%, muito provavelmente, porque na maioria das vezes vem sendo assim, ele vem ficando 0,1% abaixo da Selic. Então, Tesouro Selic passa a render 5% ao ano. CDBs de liquidez diária, 5% ao ano. Ai, que burro, dá zero para ele. LCIs que te prometam 100% do CDI, 4,9% ao ano, porque o CDI é um pouco menor que a Selic. Então agora o que a gente faz com a nossa reserva de emergência? E a mesma coisa que eu disse quando ela caiu para 6%, eu volto a repetir. A reserva de emergência não é para acumular patrimônio. A reserva de emergência, como o próprio nome já diz, é para uma emergência. Então ela deve estar sempre em um investimento seguro e com alta liquidez. Um investimento que seja seguro e tenha alta liquidez, normalmente não tem uma alta rentabilidade. Eu costumo dizer que são os 3 pilares de qualquer tipo de investimento: segurança, liquidez e rentabilidade. E não há no mercado nenhum investimento que ofereça os 3. Se tem segurança e liquidez, a rentabilidade é baixa. Se tem alta liquidez e alta rentabilidade, não é seguro. E se tem alta rentabilidade e for seguro, não há liquidez. Você vai ter que deixar o dinheiro preso por um bom tempo lá. Então, a reserva de emergência continua sendo necessária. Se você não sabe como montar a sua reserva de emergência, quais são os tipos de investimento necessários para uma reserva de emergência, eu vou deixar no card aqui em cima para que você possa assistir novamente ao vídeo que eu já gravei no canal sobre isso. E agora eu vou falar para você que está querendo aumentar um pouco o seu patrimônio. Agora, se você tem esse intuito de aumentar um pouco o seu patrimônio, eu sinto em te informar, mas na renda fixa vai ficar bem difícil. Se você tem um perfil conservador é aquela pessoa que não aceita perda. Ela quer investir 100 e nem que ela espere um ano para ter 101, 102, 103, mas ela jamais aceitaria olhar no extrato e ver 99, 98, 97. Para essas pessoas, realmente a situação está complicada, porque para essas pessoas só vão ter os investimentos de renda fixa. E os investimentos de renda fixa estarão rendendo aproximadamente 5% ao ano, o que é pouco, é um investimento baixo. Se você não é inscrito, se inscreva. Então, se você quiser procurar um tipo de investimento que renda mais do que o CDI, que provavelmente vai estar em 4,9%, mais do que a Selic, que está em 5%, você vai precisar assumir um risco. Como eu disse nos 3 pilares, se você quer alta rentabilidade, vai ter que abrir mão um pouquinho da segurança. Então, eu aconselho você a começar a observar com carinho para a renda variável, começar a pensar em renda variável, começar a analisar em ações, mas sempre com pensamento para longo prazo. Não invista sua reserva de emergência em ações. Não faça isso. Reserva de emergência continua lá na renda fixa. Continua em CDB de liquidez diária, continua em fundos de investimento atrelados ao CDI, continua em Tesouro Selic, fundos do Tesouro Selic, tem o Banco BTG Pactual que tem um fundo do Tesouro Selic. Então, vocês não mudem esse raciocínio para efeito de reserva de emergência. Agora, se você quer ganhar um pouco mais de dinheiro, você vai ter que se arriscar um pouquinho. Eu, Ronaldo Xavier, arrisco pouco em fundos imobiliários.
Já tem também um vídeo aqui no canal, vou deixar no card aqui, sobre fundos imobiliários. Pretendo fazer mais vídeos a respeito de fundos imobiliários. Se você tiver interesse em saber como funcionam melhor os fundos imobiliários, deixa o seu comentário aqui. Deixa o comentário, quero aprender mais sobre fundos imobiliários, que aí eu vou fazer o possível para montar mais vídeos a respeito. É um assunto amplo, é renda variável, há uma possibilidade muito grande de ganho, porém também há uma possibilidade de perda. Se você gostou do vídeo, dá um like no canal. Por isso deve ser sempre um pensamento de médio a longo prazo. A minha carteira de fundos imobiliários, eu comecei a investir em fundos imobiliários em fevereiro de 2019 e hoje, que eu estou gravando esse vídeo, dia 30 de outubro de 2019, a minha carteira já me deu um rendimento a Selic está pagando 5% em um ano. Então, se você quiser fazer o seu dinheiro render um pouco mais, você vai precisar ser um pouco mais corajoso e começar a ir para a renda variável. Mas não adianta fechar os olhos e, como é que eu faço para ir para alguma ação? Fecha o olho e compra uma ação qualquer. Fecha o olho e compra um fundo imobiliário qualquer. Não. Precisa de estudo. Não existe almoço grátis. É necessário estudo. É necessário analisar gráficos, é necessário ler relatórios, é necessário prestar muita atenção no que está acontecendo no mercado para que você possa fazer bons negócios. Portanto, a minha dica de hoje fica para que você possa olhar com carinho, principalmente os fundos imobiliários, porque as ações têm uma volatilidade maior. As ações, às vezes você compra uma ação hoje a R$100, amanhã ela pode estar 110, como ela pode estar 90. O fundo imobiliário, se você comprar hoje por R$100, ele vai demorar um pouco mais de tempo para chegar em 110, como ele demoraria um pouco mais de tempo para cair para 90. E aí você vai ter que analisar se realmente vale a pena, quando ele cair, você investir mais ou você segurar para pelo menos não sair no prejuízo e esperar que ele volte a performar de forma positiva. Fundos imobiliários, como eu já citei no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui no card, ele tem distribuição de dividendos, por enquanto, isentas do imposto de renda. O Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, está doidinho para começar a tributar essa distribuição de dividendos. Então há a possibilidade de, muito em breve, essa distribuição de dividendos começar a ser tributada, mas hoje ela não é tributada. Muitas corretoras não cobram valor nenhum para você investir em fundo imobiliário. A única coisa que você paga é uma taxa de administração, por se tratar de um fundo. Todos os fundos normalmente cobram uma taxa de administração e também uma chamada taxa de performance. Todos os fundos eles têm normalmente um benchmark. Benchmark é um alvo. Então, por exemplo, determinado fundo, ele almeja performar em cima do CDI. Então, se dentro do ano ele conseguir te dar um retorno acima do CDI, você, além da taxa de administração do fundo, você vai pagar uma taxa de performance, que normalmente é de 20% sobre o QCD. Então, o CDI hoje, a Selic hoje está 5%, o CDI deve cair para 4,9%, como eu estou falando para vocês. Então, CDI 4,9%, você investiu num fundo imobiliário, ele te deu ao longo de um ano 6%, em cima dessa diferença entre os 6% que ele deu e o 4,9%, que é o CDI, você vai pagar uma taxa de performance de 20%, que na minha opinião é justo, já que ele me prometeu pelo menos o CDI, se ele investiu e conseguiu fazer um dinheiro render mais que o CDI, é justo que ele fique com 20% e eu fico com 80%. Uma boa noite a todos, estou gravando esse vídeo agora, já quase meia-noite. Fiquem com Deus e não se esqueçam, investindo sempre com sabedoria.